E quando a gente entende que existe um número enorme de pessoas que têm diabetes sem saber que tem, a gente pode também encaminhar uma linha de raciocínio de que pessoas que têm também a neuropatia periférica sem saber que tem. Então, tendo muita dor, muito desconforto, que afeta a qualidade de vida dessas pessoas, não é? Sim, precisam, esses pacientes precisam procurar por auxílio, precisamos de diagnóstico, tá? Neuropatia periférica muitas vezes tem controle, você consegue tratar, você consegue muitas vezes reverter, mas para isso precisa ter atenção ao autocuidado, ao autoconhecimento da sua saúde e procurar por avaliações regulares. Porque quando um paciente entende o seu problema, tem o diagnóstico feito, quando ele controla a neuropatia e as dores da neuropatia periférica, ele vai, consequentemente, controlar o diabetes também? Sim, a gente sabe que a neuropatia relacionada ao diabetes, ela precisa ter um foco não só no sintoma, no formigamento, na dormência, precisa ter um foco na causa. Então, se a causa é excesso de açúcar no sangue, que está por vários mecanismos, está causando lesão dos nervos, né? Os nervos estão perdendo a capinha, eles estão sendo lesados, então precisa abaixar esse nível glicêmico, precisa se abaixar. E não tem jeito, né, a gente sempre fala por aqui que quem mais entende do paciente é o médico? É a doutora? Não exatamente. Quem mais entende é o próprio paciente. Se ele não tomar as rédeas dessa história, desse caminho, não vai ter um fim satisfatório, né, doutora? Sim, o autoconhecimento hoje ele está sendo muito divulgado para o envelhecimento bem-sucedido, né? Porque hoje essa temática, a Organização Mundial de Saúde vem falando disso há algumas décadas, sobre vamos envelhecer bem. E para isso, essa questão do autocuidado, ela é importante, porque se nós temos 4 pilares do envelhecimento, que vale a pena a gente falar, Claro. porque está relacionado muito à questão das pessoas se observarem mais. 4 pilares do envelhecimento bem-sucedido: a saúde, saúde física e mental. Saúde física, conhecimento. Hoje é necessário se conhecer. As pessoas que não aprendem, que não conhecem, elas têm uma dificuldade no mundo atual. Então precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento de algumas patologias, até para procurar auxílio, sabe? Então é necessário conhecimento. Que tem aqui. Aqui você tem todas essas informações sobre vitaminas fundamentais, o que elas fazem, Sim, por que elas são tão importantes, sim. o que acontece quando elas faltam, Sim. né. O conhecimento hoje, o aprendizado hoje é um dos pilares do envelhecimento bem-sucedido, por isso há necessidade de informações, Sim, né. sim. Outra questão muito importante, que é o terceiro pilar do envelhecimento bem-sucedido, a participação social. Como é importante você ter relações com amigos, familiares, eventos comunitários, né. Então isso é muito importante. E o último pilar em relação à segurança. Segurança não só segurança da onde você, da cidade aonde você vive, mas assim, do seu próprio lar, uma casa segura, né, porque com o envelhecimento aumenta muito o número de quedas tão relacionada com neuropatia. Por exemplo, existe uma neuropatia muito importante dentro do diabetes mesmo, que é uma que o paciente apresenta tontura, ele chega no consultório médico falando: "Olha, estou tonto", já procurou otorrino, já procurou neurologia, e aí o que que esse paciente tem? Neuropatia. Que tipo de neuropatia? Ele tem acometimento da neuropatia mais relacionado à propriocepção, a gente fala que é a sensibilidade profunda. Tudo isso que nós estávamos falando de sintomas, a gente não pode esquecer só desses sintomas superficiais: queimação, coceira, sentir um calor ou frio. Olhamento, Existem dormência. sim, existe a neuropatia relacionado à propriocepção, sensibilidade profunda. Olha só. E a propriocepção é quando o paciente se sente estável, é a sensibilidade profunda. Ele precisa disso para se sentir estável, que ele não está pisando em ovos, né. Então, para essa estabilidade, né, ele tem que ter o sistema proprioceptivo em ordem. Déficit de vitamina, álcool lesa esse sistema. O paciente procura muitas vezes otorrino e a causa dele, do desequilíbrio dele, é a neuropatia.